Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de modelagem e costura. E hoje a costura do top Tomara que Caia, que eu ensinei vocês a cortarem, fazer a modelagem, cortar lá nas aulas anteriores. É só voltar aí nas aulas, quem não se lembra dessa estampa aqui foi cortado nas primeiras aulas e hoje eu vou montar com vocês. Aqui eu vou emendar essa parte central frente com as laterais, primeiro. E eu cortei 2 vezes de cada, para fazer a parte do direito e depois o forro do mesmo tecido. Entretelei todas as partes, porque é um tecido de viscose, ele é fininho, então ia ficar, como é uma peça mais estruturada, eu achei que ia ficar muito mole, então entretelei todas as partes, tanto essa aqui que fica pro direito, quanto as que vão ficar no avesso, que são do mesmo tecido. Se você não quiser usar o mesmo tecido para fazer a parte de dentro do forro, você pode usar aí um outro tecido, tá? Eu usei porque eu gosto de, quando tem tecido, né, quando o tecido dá para fazer do mesmo tecido, nesse caso aqui, eu gosto de forrar com o mesmo tecido. Se você quiser forrar de outro tecido, com outro tecido, não tem problema, porque depois vai ter a saia, porque eu vou fazer com esse top aqui, vou fazer um vestidinho, né, tomara que caia. Então vai valer a pena essa aula. Eu vou ensinar a pregar zíper, eu vou ensinar invisível, eu vou ensinar a pregar bojo. Fica até o final da aula que você vai aprender um monte de dicas. Ah, e na saia eu vou ensinar a fazer bolso embutido. Então é uma aula que vale muito a pena. Eu vou dividir por partes a aula para não ficar cansativo, mas a gente vai começar com a parte de cima, com o top. E para começar aqui emendando, essa parte aqui do top e todos os modelos que a gente for fazer que tem esse recorte, eu passo uma costura aqui para dar uma leve puxada, para ficar mais fácil para encaixar essa curva aqui. Não é para franzir nem fazer preguinha. Eu já ensinei já dei essa dica em outra aula, mas acho que ela ainda não subiu para a plataforma, eu vou subir essa semana. E tem um outro modelo que também tem esse detalhe. Eu faço isso, eu fiz ensinando à mão, agora hoje eu vou ensinar fazendo na máquina. Que é só um detalhe mesmo, uma costura para dar uma leve puxada. É um alinhavo, na verdade. Vamos lá então. Ficou assim então, ó, coloquei os alfinetes aqui, aí vocês vão alinhavar com pontos grandes, tá bom? Depois que alfineta, assim, é por isso que eu passei a costurinha, porque pra fazer essa curva aqui, se a gente não fizer, a nossa tendência é ir puxando pra encaixar isso aqui e fica repuxado. Então tem que passar essa costurinha sem franzir. Aí eu juntei, ó, aqui tá o meio frente, ó, dá pra entender, né? Agora eu vou costurar aqui com 1 centímetro de margem de costura que a gente deixou. Emendei então, aqui costurei a parte do direito e do forro. Tá durinho por causa da entretela, né? Porque esse tecido é uma viscose. Então eu fiz assim, ó, são 2 partes, que vai ficar essa aqui pra forro. Então eu cortei lá na aula, ensinei vocês cortarem 4 partes da lateral e 2 partes centrais. Porque agora a gente vai deixar como forro, essa aqui, que também está entretelada, e essa parte aqui vai ficar o direito. Agora deu pra entender, né? Agora eu vou emendar as partes das costas, as costas. Agora eu vou emendar as costas. Já mostro aqui pra vocês como fica a montagem. Nas costas também nós temos um recorte aqui, e aqui no centro é aberto porque vai ter um zíper. Então eu coloquei uma lateral, com uma central também, e lá na aula de corte eu ensino com vocês, pra vocês marcarem quais partes são, né? Fazer um pique aqui onde é a parte do zíper, pra não confundir as partes, porque elas são bem parecidas. Só que não são exatamente iguais, porque aqui nas costas, aqui é a parte das costas e aqui é a cintura. E aqui tem uma leve curva. Então, ó, coloquei alfinetes, alinhavar, e costurar aqui também 1 centímetro de margem de costura. Então eu costurei as 4 partes, na verdade são 2 agora, porque é avesso. As 2 partes das costas, que na verdade antes eu tinha cortado 4, né? Porque eram 2 laterais e 2 centrais para cada lado. Então agora aqui vai ser o zíper, acho que vai dar pra entender agora certinho como que é. A parte do direito e a parte do avesso. Ó, um lado e o outro lado. Diminuir um pouquinho pra caber na tela do celular aqui, pra ficar mais fácil pra visualizar. Aqui onde eu tô dobrando, não vai ser tudo isso, né? Tô diminuindo aqui pra caber na tela. Aqui é o zíper das costas, e aqui são as laterais. Aqui é a costa e aqui é a cintura. Então, nós temos direito, que eu fiz aqui, forrado não, com entretela, e aqui eu cortei o forro do mesmo tecido com entretela também. Então aqui nesse meio é o zíper.
nesse centro depois. Agora nós vamos unir as laterais frente e costa, tá? Aquele parte da frente, então a gente vai fazer separado, um de cada vez. Nós vamos tirar aqui duas partes, pegar duas, uma parte da frente, né? Tem duas. E eu vou juntar aqui pelas laterais, tá? Deixa eu virar aqui. Assim. Aqui e aqui. E aqui atrás tem que deixar aberto por causa do zíper. Agora aqui, fechar aqui dos lados. Só esqueci de falar uma coisa. Nessa costura das laterais, façam um alinhavo. Porque aqui, depois que nós fecharmos, unirmos aqui frente e costa, vai ser a primeira prova da cliente. Então, não é legal costurar a máquina já direto aqui, porque depois, se tiver que mexer, que normalmente tem algum ajuste, é muito mais difícil tirar a costura da máquina do que o alinhavo. Sem contar que, se você, dependendo do tecido que você costura direto na máquina e desmancha, fica marcado no tecido e não sai mais. Então, eu alfineto, passo o alinhavo, faço uma prova e só depois que a cliente dos dois lados, tá? Você pode fazer, tem que fazer dos dois lados, tanto do direito quanto do forro. Você vai fechar aqui e aí a gente já tem a primeira prova na cliente, porque como é tipo um corset, nós não podemos já fechar tudo na máquina e esperar a cliente vir só na hora de provar só na hora de, antes de terminar aqui, de fazer, colocar o zíper, por exemplo, porque fica mais difícil. Então, alinhavando, gente, é muito mais fácil. A costura do alinhavo à mão, a gente puxa um lazinho e sai de uma vez e não danifica o tecido, tá bom? Fiz a minha prova, porque no meu caso é pra mim mesma, né, que eu tô fazendo. É um pouco mais difícil, mas não é impossível a gente fazer pra gente mesmo sendo assim com recortes. Aí outra coisa que eu fiz, passei todas as costuras no ferro. Abri, aqui no caso a gente não vai abrir as costuras. Essas costuras vão ficar por dentro, não precisa overlocar, não precisa passar zigue-zague. Aqui na parte das costas eu virei assim pra cá, ó. Aqui vai ser colocado o zíper. Aqui vai ser colocado o zíper. Então eu virei pra cá, essa costura da lateral da peça. Aqui, ó, eu já fiz a prova, tirei o alinhavo, tá? Já passei a costura no local que eu quero que fique, já fiz a prova lá. Alinhei as expectativas, a gente chama essa prova de alinhamento de expectativas. A gente deve fazer essa prova antes de continuar aqui, dar continuidade. Aí depois que eu fiz a prova, tirei os alinhavos e passei. Essa parte aqui eu viro pra cá, tá? A lateral, viro pro lado das costas. E as partes da frente, eu viro assim pra fora, tá? E passo, bem passadinho. Todas as partes da blusa, tanto do forro quanto do direito. Esse aqui é o meu direito. Agora, eu tô fazendo o pesponto. Esse modelo vai ter um pesponto. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a posição do celular. Acho que tá dando pra ver. Não consigo trazer mais perto. Depois eu aproximo. Agora, eu tô fazendo um pesponto, seguindo aqui a largura de meio pezinho da máquina. E esse aqui na parte do forro, tá? Na parte que vai ficar o forro. Eu vou fazer isso aqui em todas as costuras aqui do meu top. Já vou mostrar aqui como que fica esse pesponto. Tem que ficar bem retinho. Se você não tem muita prática, você treina antes no tecido, no retalho, né? Faz esse pesponto assim, bem retinho. Porque mesmo que vai ficar aqui pelo avesso, a gente vai fazer também esse pesponto no direito. Só que no direito eu vou fazer ele um pouquinho mais largo e já vou explicar por quê. Agora fazer de todos os lados aqui. Então eu tô pegando só meio pezinho de máquina na parte do... Quando a gente passa no ferro, fica muito mais fácil assentar aqui as costuras, principalmente nessas curvas. Fica tudo assentadinho o tecido, muito mais fácil de costurar agora, fazer esse pesponto. Aí você pode fazer bem devagar, tá? Pronto. Vou fazer nas costas, nas duas costuras das costas e nas laterais também eu vou fazer, tá bom? Em todas as costuras, menos onde vai o zíper. Agora nessa parte aqui, vocês estão observando que eu tô com o bojo pregado aqui na blusa do lado de fora? Quase que eu saio assim, gente. Mas faz parte da aula, na próxima etapa. Na parte que vai ficar no avesso, desculpa, no direito, tá? Nós fizemos o pesponto no avesso. E aqui a gente vai ter que tomar mais cuidado com esse pesponto, porque nós vamos colocar barbatanas. Ai, não reclamem comigo, porque isso vai ajudar muito o seu top, seu corset, seu top, como você queira chamar, ficar certinho no seu corpo.
tá? A única coisa que a gente vai precisar fazer é tomar cuidado com a largura que a gente vai fazer esse pesponto. Aqui eu deixei a sobra, né, de tecido aqui. Na verdade, é 1 centímetro de costura suficiente pra gente encaixar depois por dentro essa barbatana. Mas se você quiser deixar 1,5 centímetro da próxima vez, pra ficar mais fácil pra costurar aqui, porque nós vamos ter depois que fazer aqui o tunilzinho pra passar essa barbatana aqui dentro. Todas as costuras, todas, da parte inteira, quer dizer, costas, laterais e as partes da frente vão ter barbatanas. Então vamos lá, vou fazer aqui e vou mostrando pra vocês a largura que eu fiz pra dar certinho. E aqui eu já tô colocando a barbatana. Aqui nessa curvinha, ela vai dar um pouco de trabalho, essa curvinha aqui do busto. Mas é só ir fazendo com paciência aqui, tá? Cuidado pra não forçar muito pra não furar o tecido. E a largura que eu fiz essa costura, ela ficou tranquila pra passar a barbatana, mas não ficou tão larga. Então ela tá, eu tô com um pouquinho de dificuldade. Porque se deixar essa costura muito larga, esse pesponto aqui, fica também grosseiro, né? Então, ó, vocês estão vendo? Eu tô mostrando que é realmente um pouco difícil de passar aqui, mas eu tô conseguindo. E essa barbatana, ela não pode chegar até o final aqui, tá? Ela tem que ficar, deixar um espaço aqui, ela tem que ficar menor aqui, o espaço. Tem que deixar pelo menos 1 centímetro de costura, 1,5 centímetros, tá? Sem a barbatana aqui, na hora que termina aqui, e aqui embaixo, que nós vamos passar a costura e a máquina não passa por cima dela. Então, já coloquei uma, vou colocar outra, vou colocar nas laterais também, tá? Fazer a demonstração aqui de passando uma barbatana para vocês verem que não tem nenhum segredo. Quando nós fizemos esse pesponto, ele tem que ficar um pouquinho mais largo do que a barbatana. Ó, a barbatana, tá vendo? Fica coisa de 2 milímetros mais larga. Aí aqui a gente vai ter que achar o local, porque aqui ficou 4 tecidos, né? Porque nós emendamos aqui, na verdade 2, só que entretelado. Nós temos que achar bem o meio mesmo aqui, que fica aqui no caso entre as duas entretelas, ó, o buraquinho aqui. Eu explico no detalhe porque eu tô ensinando para iniciantes e eu sei que é importante. E aí, o que eu tô aconselhando aqui, no final aqui tem que ficar 1 centímetro, 1,5 centímetros, 1,5 centímetros sem barbatana, e aqui no final também, pra gente poder costurar depois. Pra colocar o bojo no top, eu decidi colocar bojo. Tem pessoas que não gostam de bojo, mas eu não tenho muito sede, então eu coloco bojo, porque eu decidi que meu top vai ser tomara que caia, e como eu tô fazendo pra mim mesma, é um pouco mais difícil, mas eu consigo, como vocês podem ver aqui, né? Eu levo umas espetadas de alfinete, então eu vou posicionar aqui na parte do forro do top pelo avesso, tá? Por enquanto. Ele vai ter que ficar assim, com essa parte aqui arredondadinha assim, pra cima. Aí eu coloco alfinetes aqui, depois eu vou no espelho, porque eu tô fazendo eu mesma aqui, pra mim não tem, eu só tô olhando na tela do celular, parece que eu tô, sabe igual quando as pessoas estão ensinando a fazer maquiagem na internet? Eu tô vendo aqui pela tela, então depois eu vou no espelho, olhar, ver se ficou bem posicionado, se ficou igual dos dois lados aqui. E aí eu volto aqui pra pregar o bojo. Mas é isso que a gente tem pra hoje, quando a gente quer fazer roupa pra gente mesma. Ó, tá dando pra ver? A iluminação saiu do lugar aqui. Ó, eu coloquei o alfinete aqui atrás pra segurar, então eu tô no avesso, na parte da entretela, eu coloquei desse jeito. Agora eu vou costurar aqui. Primeiro eu vou lá olhar no espelho, né, porque eu tô vendo aqui pela tela, não sei se tá retinho. Aí, na hora que ficar retinho, eu vou passar a costura em volta toda. Eu não gosto de bojo solto, que põe só um pontinho aqui e o negócio fica tudo virando na hora que a gente coloca no corpo. Eu gosto que ele fique bem preso mesmo. Por isso que tem que ter certeza onde ele vai ficar pra gente pregar e depois... na cliente, você vai fazer isso na prova. Lembra que eu falei da prova? Você já faz isso, tá? Já coloca o bojo na prova, naquela parte lá que eu falei que é a hora da prova, porque aí você já não vai ter depois que ficar tirando o bojo, colocando o bojo, que é a coisa mais chata do mundo, depois de pronto. É horrível. Então, já façam isso na prova, naquela primeira prova. Ficou desse jeito. Eu fui lá no espelho, dei uma leve arrumadinha, deixei mais próxima, que tinha ficado muito separado. Agora, alinhar a vara aqui em volta toda do bojo, com um pontão grande.
tá? Porque eu vou passar uma costura em volta toda. Eu tenho experiência. Se você não tem experiência com costura, porque não é muito fácil, porque é um negócio redondo aqui, e aqui na parte do tecido, ó, fica meio fundo aqui, entendeu? Então quando a gente vai costurar isso aqui, é um pouquinho chato. Aí o que você faz? Eu não gosto muito de amassar o bojo, mas aqui no caso, dá uma amassadinha no bojo, coloca os alfinetes, faz o alinhavo, ó, acabei de me espetar, faz o alinhavo em volta e depois você vai pregar com ponto número 4 ou 5 aqui, porque é grosso, né, bem na beiradinha do bojo, tá bom? Tem gente, não sei se vocês já viram aí, bojos que são só colocados assim, sei lá que jeito, uma costura assim, só no meio, aí um bojo fica dobrando, na hora que você lava ele enrola todo. Eu não gosto disso, eu sou bem enjoada, pra ser sincera, então eu gosto de pregar o bojo inteiro, porque essa costura aqui vai ficar pro avesso mesmo, vai aparecer aqui embaixo, isso aqui é o forro, então sem problemas. Vamos lá então pregar. Teacher prega assim na loucura, sem alinhar, porque eu já preguei trocentos bojos na minha vida, mas não é pra você fazer isso, tá bom? Eu quero acelerar a aula. Mas é porque se não fosse uma coisa que eu conseguisse fazer sem alinhavar, eu não ia fazer. Eu ia deixar pra terminar de gravar amanhã e tudo bem. Mas como é uma coisa que eu faço há muitos e muitos anos, eu nem sei quantos bojos eu já preguei na minha vida, não tem noção. Não tem mesmo, não tem ideia. Eu alfinetei só e já tô aqui, mas alinhave, tá bom? Porque depois eu quero ver vocês postando e me marcando lá no Instagram de vocês, Facebook de vocês, o corset que vocês fizeram certinho, do jeito que eu tô ensinando. Assim eu vou rodando o tecido, vai caindo tudo pelo chão. Eu cortei aqui o bojo, ele é um bojo de aquele que tem bolha, tá? Então eu só cortei aquele pedacinho aqui, tem um negocinho que parece que vai pra uma alça, que é bojo de sutiã, né? Então aí eu só vou seguindo em volta aqui, ó. Prontinho, já preguei um retrocesso aqui. Dessa forma, o bojo não vai ficar enrolando. Quando a gente lava, né? Ou então, às vezes, assim, você vai vestir, fica um negócio maluco. Assim não vai ter esse problema. Não vai ficar enrolando, tá bom? E aqui fica só essa costurinha aparecendo, mas ela vai ficar no forro. Então, é um tipo de bojo mais simples. É o tipo de bojo que eu prego mais simples, mas que funciona pra mim, dá muito resultado aqui nesses modelinhos de corpete mais simples. Tem outros jeitos de pregar bojo, tem outras formas de fazer, que eu vou ensinar, também tem uma outra aula aí já no forno, de outro corset, que é um outro jeito de pregar bojo. Tô ensinando esse que é o mais fácil. Aguarde, me aguarde, porque eu tô inspirada. A parte do forro ficou com o bojo pro lado de dentro, da entretela, e aparecendo essa costurinha. A parte aqui do bojo, que é essa bolha, ficou pra cima. A gente prega ela assim pra cima, tá certo? Porque agora nós vamos juntar direito, que tá onde a gente colocou as barbatanas. Essa parte de cima aqui com as barbatanas. Gente, eu explico muito devagar, né? Eu falo muito devagar, às vezes eu até me incomodo. E o que a gente vai fazer agora pra terminar essa parte, primeira parte aqui do nosso top, que já tá no final? Nós vamos juntar aqui em cima. E vai ficar prontinho, depois só faltando aqui o zíper, que a gente só vai colocar depois que pregar a saia, porque ao invés de eu ensinar só o top, eu já tô ensinando um vestido, porque eu sou muito legal e porque eu tô precisando de roupa. Eu uso muito vestido no verão. Então, vamos agora virar aqui, direito com direito, eu nem vou pausar, vai ficar enorme esse vídeo, mas tudo bem, eu quero ensinar certo, eu quero que fique claro. Direito com direito, ó, direito com direito. A gente vai ajeitar toda aqui essa parte de cima, alfinetando, batendo as costuras aqui do recorte, esse meio aqui, né, esse biquinho aqui, se o seu modelo tiver esse biquinho, porque tem gente que prefere fazer ele reto. Eu preciso fazer um reto, acho que não tem nenhum tomara que caia reto. Pronto, vou ter que fazer outro, já. Aqui em cima, aqui, a nossa preocupação deve ser as costuras aqui encontrarem. Eita, gente, acho que eu esqueci de pôr barbatana. Ah, não, tá certo, um lado não tem barbatana. Ah, ó, aqui tá a barbatana, mas ela tá uns 2 centímetros aqui longe da costura. Se bater a máquina da barbatana, você vai quebrar a agulha. Então, cuidado com a barbatana. A nossa preocupação aqui é 2, então, são 2. O espacinho que a gente deixou com a barbatana e bater uma costura com a outra. Uma em cima da outra. Todas as costuras aqui. Vocês estão entendendo, né, que eu tô falando? Tem que bater. Sem preguiça. Quem quer roupa bem feita, bonita, com cara de boutique, não pode ter preguiça. Tá bom? Vale a pena, porque depois você vai vestir, você vai falar assim, ah, essa roupa demorou pra ser feita, mas agora ela tá parecendo uma roupa de marca. Aposte em bons tecidos. Quando você tiver já craque, né, você tiver já bem, você começa a apostar em tecido de qualidade,
que você vai poder usar muito tempo essa roupa, porque a tendência é você se apaixonar pela roupa quando você capricha e querer usar muito. Tô mostrando aqui, nem tô pulando vídeo, nada. Eu não gosto desses vídeos que fica pulando tudo, a gente não consegue entender nada, o que tá sendo feito ali. Principalmente quando são roupas assim um pouquinho mais elaboradas. Apesar de ser um top, um simples top, tomara que caia, eu tô ensinando vocês como fazer um top, que eu esqueci. Eu acho que desse lado aqui eu esqueci a barbatana. Vou voltar e vou colocar. Só pra terminar. Então a gente vai alinhavar essa parte inteirinha, pegando aqui, desde as costas, juntando com o alfinete. Eu vou parar por aqui porque eu esqueci uma barbatana, de colocar uma barbatana. Juntando aqui em cima, por essa costura, com um pezinho de máquina aqui, tá? Aí eu já volto aqui pra finalizar essa parte do top. Vocês vão comprar um regulador de sutiã, desses larguinhos. Eu tô fazendo aqui já, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Eu coloquei assim, ó, elástico. Eu cortei 2 pedaços de elástico, já vou falar a medida. E coloquei ele nessa posição. Deixa eu ver como é que eu mostro pra vocês entenderem. Pra ele ficar assim, tá? Vocês já vão entender por quê. Aí eu juntei e tô pregando aqui. Dando uma boa reforçada, porque isso aqui vai precisar segurar nas costas. Eu acho que vocês já estão sacando qual que é esse negócio aqui. Vou passar mais uma costura aqui. Esse vídeo vai ficar longo, mas olha, vocês prometem pra mim que vocês não dormem? Porque não tem como, tem que explicar certinho, é uma coisa importante. Ó, fiz um lado, na verdade vai ficar assim. Tá? Agora, pra não me perder aqui, eu vou colocar... Deixa eu ver se tá certo. Eu tô de ponta cabeça aqui pra gravar pra vocês, né? Então... Aqui, vai encaixar aqui. Não, eu até tirei esse aqui de um sutiã meu que eu não tava usando mais. Porque eu comprei, eu tô tão doida esses dias que eu fui lá comprar pra colocar aqui na aula, eu comprei preto. Tava achando que eu ia fazer um corset. Eu já tinha cortado o corset. Eu não sei porque que eu achei que tinha que ser preto. Comprei preto. Agora eu fui gravar a aula. Cadê? Sorte que tinha um sutiã ali. Eu aproveito às vezes nas minhas roupas, tá? Pra vender, não. Nas minhas roupas, quando tem um aviamento bom assim, que dá pra aproveitar, eu guardo. Um aviamento que a gente tira de outra roupa, que não tá usando mais, que tá bom ainda. Pra fazer pra mim, tá? Pra vender não, né, gente? Pelo amor de Deus. É que como é pra mim, se fosse pra vender, eu ia esperar pra comprar amanhã outro regulador, novinho. Tomem cuidado aqui pra não pegar na agulha, viu? Esse aqui é mais perto do ganchinho. Deixa eu passar outra costura aqui. Eu tô fazendo meio rápido, talvez não fique perfeito do jeito que eu gosto aqui. Mas a ideia é bacana. Tem que ficar bem preso, né? Porque é uma coisa que vai abotoar nas costas. Você já deve estar imaginando o que é isso. Mas não se preocupe que eu vou passar as informações certinho. Como se faz e pra que se faz essa regulagem com elástico. Tô usando um elástico largo de 3 centímetros. Então eu fechei aqui em cima, alinhavei, costurei e abri agora uns piques bem no biquinho aqui, mas não deixe chegar na costura, senão a tua costura, corta a tua costura, ela desmancha, tá? Em toda a volta aqui que tem essas curvinhas, faz uns piques assim, mas não deixa cortar a costura, não desmancha. Agora a gente vai fazer o quê? Virar isso aqui pro direito e pro lado do forro, a gente vai fazer um pespontinho delicado, não igual a gente fez nas partes onde foi as costuras aqui do recorte da barbatana. Na parte do forro, onde não... Do forro. Não, na parte onde tá pregado o bojo, tá? Deixa eu ver que lado vai ficar mais fácil aqui pra mim. Eu sou um pouco canhota às vezes, não sei, eu não entendo, sabe? Eu tenho que fazer o pesponto desse lado. Desse lado aqui que tá... Aqui, ó, o bojo. O bojo tá aqui. Eu viro a costurinha pro lado que tá o bojo, o tecido, pro lado do forro, né, lado do bojo. E vou fazer um pesponto bem delicado, pegando só a parte do forro. Eu tenho um pouco de prática, vocês vão fazendo mais devagar. Faça uma costurinha bem retinha, que embora vai ficar pro avesso, eu gosto. A titia gosta. Que faça a costurinha. Eu tô passando no lugar onde tem aro, né? Então eu faço com um pouquinho de medo, mas não tem aro aqui, eu deixei bem longe. Ó, o bojo tá aqui. Vai abrindo com a mão assim, ó.
Vai fazendo devagarinho, sem pressa. Em todo aqui o decote, esse pesponto aqui. Só do lado do forro, tá? Só do lado do forro. Isso aqui vai ajudar muito, porque a hora que a gente desvirar a peça, aqui ó, pro direito, vai ficar assim direito, ó, sem parecer costura nenhuma, e vai ficar super assentada a costura. E esse acabamento? Isso aqui é o forro. Isso aqui é a parte de dentro. Eu nem passei ainda. Olha essas costuras. Tem linha aqui sobrando? Tem linha pendurada? Nada. Nada. Isso aqui é um acabamento decente. É isso que eu quero ensinar pra vocês. Aqui ainda tem o acabamento do zíper. Ainda falta uma coisinha, e aqui é o direito. E no direito, cadê? Não tem costura aparecendo, cadê? Aqui já é um corpete de festa. Você entendeu? Com acabamento. Eu tô animada. Você tem, sabe, a aula tá lá atrás. Eu falei assim, eu vou ensinar a fazer um tomara que caia que não cai. Aí a gente já tem as barbatanas que eu ensinei. Isso aqui é um segredo de vestido de festa. Quando o vestido pesa, tem várias técnicas que a gente pode usar no avesso para ajudar o nosso vestido a ficar no lugar e não cair quando ele tomara que caia. E esse aqui é uma das mais simples, por isso que eu vou ensinar. Você vai comprar, né, um regulador de sutiã desse larguinho. E eu coloquei aqui, peguei elástico de 3 centímetros. Eu vou ver quanto que tem a medida, já vou deixar aqui na tela pra você, tá? A medida, porque eu cortei um pouco menor que minhas costas do vestido, porque a intenção é esse negócio aqui ficar nas costas, esticar pra segurar o vestido no meu corpo pra ele. Então, eu tava gravando, dei uma cortadinha, mas eu tava aqui, né, muito empolgada. Nem passei ainda o top depois de pronto. Aqui tá a frente. E aqui, então, será o nosso zíper. Depois que eu colocar a saia aqui, tá? Porque aqui não é só um top, é um vestido. A gente vai fazer ele todo aberto assim. Antes de pregar o zíper, a gente vai colocar a saia pra depois colocar o zíper. Beleza. Mas o que eu quero mostrar aqui, antes de pregar a saia, de começar na outra aula já da saia, né? Lembrando que é um bônus a saia. Eu ia ensinar só o top. Então, vocês estão ganhando um monte de presente aqui meu. O que que acontece? O problema de ficar, tomara que caia caindo de verdade. Eu detesto coisa desconfortável. Então, pra gente não errar aqui, vai ficar assim, né? Aqui é o direito, aqui é o avesso. Eu vou ter que abotoar essa parte aqui, tem que ficar pra cima. Pra depois essa aqui vir e fechar aqui. Então, eu faço isso. E o truque eu deixei pro final. Lembra que eu falei que eu ia ensinar a fazer um top, tomara que caia, que não caía. Isso lá na aula, nas primeiras aulas do curso. Na aula de modelagem. E aí, porque eu já tinha isso aqui na minha mente, tá? Não foi eu que inventei, obviamente, que eu aprendi. Isso aqui, esse elástico, eu vou deixar a medida na tela aí pra vocês. Eu uso o tamanho P na parte de cima, tá? Ele tem que ficar menor do que aqui. Aqui é onde vai o zíper, tá? Tá aberto ainda, né? Eu só vou colocar o zíper a hora que eu colocar a saia aqui embaixo. Então, estamos aqui, temos o vestido, tomara que caia, com barbatana, beleza. Eu odeio quando o vestido fica caindo. Eu acho que... Aí você vai falar, é muito trabalho fazer isso. Gente, comprei um negocinho desse, de sutiã. 2 pedaços de elástico de 3 centímetros, que eu vou deixar a medida pra vocês no meu tamanho P aqui, pra vocês terem uma noção. Fiz nesse formato. Costurei aqui. E eu só não fiz antes, eu poderia ter embutido aqui na costura pra ficar mais bonito, né? Só que eu queria deixar pro final. Então, agora como é meu, eu não vou passar a máquina aqui porque eu não quero um monte de costura aqui aparecendo. Eu vou fazer bem delicadinho a mão aqui, mas no próximo que eu for fazer, eu vou, pra vender no caso, eu vou embutir esse elástico quando eu estiver já fazendo a costura, a emenda aqui da lateral. Antes de tudo, antes de colocar barbatana, aquela primeira costura que a gente emenda frente com costa, a gente já embute isso aqui, certo? E a hora, antes de fechar o zíper, eu tenho aqui esse elástico com essa regulagem